Agroecologia. A gente já falou desse assunto aqui no nosso AgroB e é sempre muito pertinente, pois a gente destaca aqui no AgroB o que há do agronegócio, o que há da agricultura, da pecuária. A sustentabilidade tem conquistado destaque quando se fala justamente do agronegócio, mas a agroecologia é algo além. Qual que é o papel da universidade no que diz respeito à agroecologia? O que a gente pode entender dos sistemas biodiversos na utilização da agricultura? O AgroB entra no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil, 527 Claro HD, 9 Claro Analógico, no youtube.com/canal Viver Brasil. Estamos chegando aqui para você com o nosso jeito diferente de falar sobre agricultura, sobre agropecuária, sobre agronegócio e sobre agroecologia, por que não? E hoje vamos direto falar com a professora Irene Maria Cardoso, ela que é agrônoma, ex-presidente da Associação Brasileira de Agroecologia, ela que é professora da Universidade Federal de Viçosa. Professora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa pela primeira vez, tomara que seja a primeira de muitas. Muito obrigada pelo convite, eu fico bem feliz de estar aqui, porque nós precisamos de estar conversando sobre agroecologia e esse espaço do canal Viver Bem é muito importante e chega a muitas pessoas, então eu fico bem feliz e agradecida de estar aqui e também espero que seja a primeira e não a última vez, primeira e última vez. Espero ser convidada novamente após a minha fala, portanto eu espero que vocês gostem do que vou falar. Professora, eu acho que mais do que gostar, a gente tem que ouvir todos os lados, né? O jornalismo, a comunicação hoje, a pessoa que está se comunicando, tentando se ligar no que está acontecendo no rádio, na televisão, ele está buscando justamente esses meios em meio a tantas notícias que são divagadas por aí, disparadas por aí, né? Pela questão da internet. Professora, o tema agroecologia, ele depende muito, mas muito do interesse de todo mundo envolvido na agricultura e, principalmente, a academia tem um papel fundamental, né? Sim, mas antes de falar do papel da academia, eu acho que você está querendo ouvir sobre isso, eu queria falar uma outra coisa. Por que a agroecologia é para além do agronegócio, como você afirmou? Então, a gente precisa de começar perguntando por que a agroecologia é importante para todos. Então, por que a agroecologia e para quem a agroecologia? Então, a gente, quando fala de agroecologia, nós estamos falando de sistemas agroalimentares sustentáveis. E o que é um sistema agroalimentar? Quando nós falamos de sistemas agroalimentares, nós estamos falando de todas as dimensões que envolvem a comida. Então, nós estamos falando da produção, nós estamos falando do beneficiamento ou processamento dos alimentos, da comercialização, do consumo e da ciclagem, porque não é só o que chega às nossas mesas, que entra pelas nossas bocas, que nos interessa, mas também o que sai de nós, o que sai das nossas mesas. Então, a dimensão da ciclagem dos resíduos é importante. E quando a gente fala de agroecologia, nós partimos do princípio que o sistema agroalimentar hegemônico, ele não é saudável. E ele não é saudável por quê? Porque ele tem uma forma de produzir, de beneficiar, de comercializar, que chega até o consumo e que depois não se importa com a ciclagem, que o torna insustentável, que o torna não saudável. E aí, esse jeito de produzir, que é baseado no pacote tecnológico da Revolução Verde, que são os insumos produzidos pelas indústrias, que
incorporam nesse pacote tecnológico os agrotóxicos, os adubos químicos, o uso excessivo de água para irrigar, a mecanização em profundidade, sementes transgênicas. Este pacote tecnológico faz com que esse sistema não seja sustentável e, mais ainda, provoca enormes efeitos ambientais, inclusive efeitos que têm impacto no clima. Por isso, e esse pacote é a base do agronegócio. Por isso que a gente afirma que o agronegócio, o pacote tecnológico, o modelo de agricultura que o agronegócio pratica não é saudável. E quando eu estou falando agronegócio, não é sinônimo de agricultura, porque a gente não concorda com o slogan propagado por aí que o agro é tech, que o agro é pop e que o agro é tudo. Tudo é agricultura. E agricultura tem cultura no nome, não tem negócio no nome. Negócio faz parte da agricultura. Mas a cultura é o nosso jeito de nos relacionar com a natureza para produzir nossos alimentos. Então, não é tudo. Nós temos outras formas de fazer agricultura que não depende desse pacote tecnológico, embora comercialize, embora venda, embora tenha negócio nessa outra forma de fazer agricultura. Ela não é pop, porque esse tipo de agricultura ele privilegia as commodities, os produtos de exportação, e a gente sabe que isso tem muito a ver com políticas governamentais que, inclusive, subsidiam, por exemplo, exonerando de impostos esse tipo de agricultura. Então, para produzir agrotóxicos e comercializar, não paga imposto. Para exportar produtos como a soja, não paga o ICMS, por conta da Lei Candir. E então ele não é pop, ele não produz alimento de fato para a nossa população, ele não emprega, porque quem emprega de fato na agricultura é a agricultura familiar, e ele usa ele usa tecnologias, mas essas tecnologias que não nos interessam. Então, a gente precisa de falar sobre isso para depois dizer sobre o papel da universidade nessa construção de um modelo, um sistema, não um modelo, um sistema agroalimentar saudável. Professora, muito bem. Eu acho que a gente tem que dar voz mesmo à questão. Eu discordo da professora quando fala que o agronegócio ele não que o negócio, o agro ele é realmente uma potência muito forte no que diz respeito à produção de alimentos para venda. Não há nenhum pecado nessa questão, mas é o meu ponto de vista. E eu quero muito ouvir o seu ponto de vista, professora, porque aqui no programa a gente está ouvindo e está trazendo a todo momento várias pessoas. Discordo quando coloca essa questão de que vender, porque se a gente pegar a história da agricultura no mundo, os países foram sendo encontrados, as capitanias hereditárias iam acontecendo muito também pela agricultura. Então, assim, é um ponto. Então, mas vamos discutir esse ponto, porque esse ponto é importante. Ninguém é contra vender. Agora, vender o quê? A que preço? Então, quando a gente vê que a China, só de máscara, ganhou mais do que a soja, quando ela é produzida e exportada in natura, e quando ela é feita e ela é produzida às custas de desmatamento, de queimadas, de uso de agrotóxicos que impacta, que envenena até o leite materno, é disso que nós estamos falando. Não há discordância alguma de produzir alimentos para exportar, muito antes pelo contrário. Não é disso que estamos falando. Bom, agora vamos no papel, então, da universidade nessa construção de sistemas agroalimentares sustentáveis. Se a gente está discutindo agroecologia e se nós estamos discutindo caminhos de uma produção diferenciada de alimentos, é porque nós discordamos dessa forma hegemônica de produzir alimentos, seja para vender ou para o mercado interno. E essa forma, então, de comercializar, ela não cai do céu, ela é implantada no Brasil na década de 60, e ela tem um apoio de políticas públicas. E essas políticas públicas, elas incluíram o crédito, a extensão, a pesquisa e o ensino. Então, todo o currículo das universidades, toda a forma de pesquisar, de ensinar e de produzir extensão, ela foi modelada
para estar a serviço desse modelo, dessa forma de produzir alimentos. Com as críticas a esse modelo, e que começa muito no final da década de 60, a partir do livro Primavera Silenciosa, da Raquel Carson, que já começa a trazer os impactos desse tipo de agricultura, também nas universidades e também no corpo técnico, seja de pesquisadores e extensionistas, começam a surgir vozes que questionam este modelo e que começam a construir uma outra forma de fazer agricultura. E essas vozes, elas também estão nas universidades, nos institutos de pesquisa e de extensão. Então, se você for olhar, na universidade, já na década de 80, os estudantes e alguns professores se organizaram para questionar, para criticar e para propor novas formas de fazer agricultura, e muitas vezes que não são tão novas assim, que os princípios são princípios extraídos ou identificados a partir de sistemas agroalimentares milenares. Aí muita gente acusa a gente de ser a agricultura do passado. Não é. Os princípios, eles são baseados, né, em sistemas agroalimentares milenares que são sustentáveis. Mas a gente avança a partir de uma construção do conhecimento, de pesquisas, de outras formas de pensamento e, inclusive, de outras tecnologias disponíveis. Então, as universidades, desde o princípio da crítica e da construção de uma outra proposta, elas estão presentes. No início, muito a partir dos estudantes que começaram a se organizar no que a gente chamava, na época da década de 80, eu fiz parte disso, dos grupos de agricultura alternativa. E isso cresce e avança nas universidades, mas ainda continuamos não sendo aquilo que é hegemônico na universidade. Nas universidades, o modelo hegemônico que é ensinado e é pesquisado ainda é este, baseado nesse pacote tecnológico, nessa forma de ver a agricultura, que, como eu disse, nós não entendemos como sustentáveis. Mas isso, então, avança nas universidades e hoje tem muitos grupos de pesquisas registrados no CNPq, que é o órgão principal de financiamento da pesquisa no Brasil, avança para a construção dos núcleos de agroecologia, para disciplinas de agroecologia, para cursos de mestrado, doutorado, de várias formas de ensinar, pesquisar e fazer extensão de forma indissociável, que é o princípio constitucional da educação brasileira. Professora, a gente vai ter que fazer um breve intervalo, mas é brevíssimo mesmo. Na volta, a gente continua falando aqui sobre agroecologia, com mais análises aí da professora, e a gente também vai querer saber da professora se a gente pode ter uma agricultura mais sustentável, ser o agronegócio algo mais próximo mesmo, como é colocado nos conceitos. A gente vai para o intervalo e volta rapidinho com o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio.